O governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta A Maldição do Mausoléu, de Ricardo Biasotto. Narração Maria Clara Del Guerra, gravado nos estúdios da Rádio Interativa Pinhal FM. Este é um livro de ficção livremente inspirado nas lendas de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Todas as personagens e fatos são frutos da imaginação do autor, embora tenham como base os causos e tipos que fazem parte do imaginário popular local. Este livro é indicado para maiores de 10 anos. Capítulo 17. A Maldição de Lúcifer. Apesar de se envolver em muitas polêmicas, o Coronel Ventura era um homem forte da política local e a população se encheu de entusiasmo quando foi eleito prefeito. Muitos moradores se reuniram na Praça Central para comemorar, sem imaginar o anúncio da morte do político poucas horas mais tarde. A morte pegou a todos de surpresa, mas poucos privilegiados sabiam da verdade. Por isso Medéia se considerava uma mulher sortuda. Era capaz de usar os dons paranormais para vislumbrar antigos acontecimentos. Quando viu o passado do famoso político pela primeira vez, a anciã estava na igreja onde ele foi encontrado morto. Ajoelhada em um genuflexório acolchoado diante da capela do Santíssimo, a senhora teve as orações interrompidas pelo grito angustiante de um homem. Apreensiva, ela abriu os olhos e se deparou com a igreja diferente. No fundo do altar-mor, uma majestosa estrutura de madeira entalhada deu lugar a uma parede sem reboco, parecendo as fotos da época em que a construção do templo estava incompleta. Como os vislumbres do passado sempre revelavam histórias extraordinárias, capazes de explicar as ações do presente, Medéia foi dominada pela curiosidade e desviou o olhar para o lado esquerdo. Seus olhos viram um sacerdote com as duas mãos na cabeça e uma expressão incrédula no rosto. O padre vestia uma batina preta e olhava um cadáver estatelado no centro do altar. Apesar da falta de ar deixá-lo sem reação diante do corpo, ele se recompôs e consagrou o defunto com uma rápida oração. Só então correu para trancar as portas da igreja, apressado para resolver a situação antes de os fiéis chegarem para a única missa do dia. Quando o sacerdote se afastou, Medéia caminhou até o altar e parou de frente com o corpo, estremecendo-se ao ver o cadáver do coronel Joaquim Ventura ensanguentado, segurando um punhal em uma das mãos. Um resquício de sangue ainda jorrava do corpo sem vida, manchando a barba grisalha de rubro. Os olhos eram 2 globos brancos, totalmente vazios e assustadores. Ele tinha um corte profundo na jugular, a arcada dentária travada num sorriso mortuário e a testa franzida carregando uma angustiante expressão de dor, mais parecendo um animal após o abate. Medéia olhava ao redor do corpo quando ouviu vozes da sacristia atrás do altar. A senhora se afastou, mas continuou observando a conversa do padre com 2 homens fardados. Juntos concluíram ser melhor manter em segredo a verdadeira causa da morte. A verdade deveria ser escondida para proteger a memória de Joaquim Ventura. Medéia ainda não controlava as visões, e de repente um lapso de um dia a levou ao cemitério. O corpo do coronel era velado por uma multidão calada ao redor do caixão. Apesar das dúvidas, a população acreditou na história mal contada por uma italiana raquítica. A funcionária do coronel afirmava ter sido um ataque do coração o motivo da morte. Como todos sabiam da estressante traição sofrida por ele antes da eleição, não questionaram a revelação da mulher. Nem todos os corações aguentariam tamanha decepção. Mas Medéia sabia a verdade. E a assustadora cena do cadáver estatelado no altar da igreja a deixou inquieta. A imagem jamais sairia da sua cabeça. Por isso preferiu não se aproximar do caixão, onde um véu preto sobre o corpo escondia o corte na jugular do cadáver coberto por rosas brancas. Mesmo parada ao lado do portão de entrada, ela observou atentamente os homens e as mulheres em lágrimas de comoção pela morte repentina de um homem controverso, amado por muitos e odiado por tantos outros. As pessoas chegando ao local eram incapazes de notar a presença de Medéia e passavam ao lado dela com naturalidade, caminhando em direção ao caixão de madeira posicionado em frente ao mausoléu da família Ventura. Como uma realização do último desejo em vida do poderoso político, ele seria enterrado ao lado do único filho, vítima de um surto de tuberculose mais de 20 anos antes. Mesmo distante do caixão, Medéia viu o padre se aproximar do cadáver e iniciar as exéquias, em um latim impecável e com a voz elevada. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém, todos responderam. O silêncio tomou conta do local.
Com serenidade, o padre demorou seu olhar sobre o cadáver, em busca da melhor forma de acalentar os corações dos amigos e dos familiares do morto. Enquanto aguardavam a fala do sacerdote, as pessoas ficaram cabisbaixas, mal percebendo a entrada de um homem alto de meia idade, cabelos ondulados na altura do ombro e uma bengala banhada em prata em uma das mãos. O sujeito de pele pálida cheirava a enxofre e o fedor irritou o nariz adunco de Medea. Ela ouviu caminhar a passos lentos, batendo a bengala com força a cada movimento. O som da batida tinha um profundo ar sofrido, intensificado pela aparência sobrecarregada de tristeza do recém-chegado. Em expressões assustadas, as pessoas levantaram o rosto em busca de uma explicação para as batidas constantes. Porém, conforme o misterioso homem andava em direção ao caixão, elas abriam espaço para ele passar. Era como se estivessem controladas pelo desconhecido. Usando o sobretudo preto, o homem lentamente se aproximou do cadáver, abaixou-se para ficar próximo ao rosto sem vida de Joaquim Ventura e sussurrou algumas palavras ao pé do ouvido do defunto. Apesar da situação estranha, Medea foi pega de surpresa quando o morto de repente se sentou sobre a superfície do caixão. Assim como a mulher, os visitantes ficaram boquiabertos, desacreditando nos próprios olhos. Os corpos tremeram quando ouviram a voz grave do desconhecido. Por acaso se esqueceu do nosso acordo? O estranho homem observava atentamente o coronel Ventura, que por sua vez olhava o próprio corpo com uma expressão de dúvida estampada na face arredondada. Nem mesmo ele parecia acreditar no que estava lhe acontecendo. Lúcifer, a voz do político sumiu em meio ao sussurro. Achou que eu não viria? Nós temos um acordo, Sr. Ventura. Não. Ah, com certeza temos, respondeu com deboche. Foi uma escolha errada, mas ainda assim uma escolha. Ninguém o obrigou a aceitar um acordo que traria consequências toda vez que alcançasse uma conquista. A sua ambição falou mais alto. Por isso não leu o contrato como deveria. Mas estava lá a confirmação de todas as consequências. Não escondi de você que teria alucinações e ouviria vozes do além por conta das suas próprias escolhas. Não tenho culpa da sua incapacidade de suportá-las, tampouco de ter escolhido um trágico fim para a própria vida. E o que isso quer dizer? Saia dessa caixa mundana. Agora você estará à minha disposição. Não vou fazer isso. Tem certeza? O coronel concordou com um balançar de cabeça. Não posso obrigá-lo a me servir, mas se é isso que deseja, então que assim seja. O maior de todos os males mostrou a sua verdadeira face e o cemitério foi tomado por uma ventania incomum. Uma grande nuvem de poeira se formou, levantando folhas secas do chão. Os chapéus dos homens voaram longe. As mulheres precisaram segurar seus longos vestidos pretos. Ainda próxima à entrada do cemitério, Medea se agarrou às grades do portão. Parada no limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos, ela notou a ausência de qualquer sinal de ventania para fora dos muros. O céu azul e a copa das árvores estáticas contrastavam com as nuvens anunciando uma tempestade incomum acima do cemitério. A ventania causou uma confusão generalizada. Era possível ouvir gritos por todas as partes. Por breves segundos, todos se esqueceram de onde estavam, mal percebendo quando o interior do caixão entrou em combustão e Joaquim Ventura soltou um alto grito de dor, lentamente se entregando mais uma vez à morte. Ainda agarrada ao portão, Medea forçou a visão para acreditar em seus olhos. O corpo do coronel Ventura agora estava envolvido por uma intensa chama azul saindo do peito. O vento forte intensificou as chamas anormais, mas ao contrário do corpo, sendo consumido pelo fogo, a madeira do caixão continuava intacta. Fogo! Apaguem o fogo! A voz do padre soou alta. Em meio ao desespero, homens e mulheres se movimentaram para apagar o fogo que carbonizava aos poucos o corpo de Joaquim Ventura. A tentativa foi em vão. As pessoas comuns não podiam controlar as agressivas chamas que saíam do interior do coronel. A única criatura com controle de fenômeno sobrenatural era Lúcifer, que num estalar de dedos fez com que ela se apagasse, causando perplexidade em todos. O cemitério estava envolvido por um intenso cheiro de carne queimada misturada a enxofre, quando Lúcifer abriu os braços, como um ator interpretando a mais enigmática das personagens. Ele falou com expressividade, encarando profundamente cada ser humano com seus rubros olhos ameaçadores. A partir de hoje, este homem infeliz vagará entre o mundo dos vivos e dos mortos, até me entregar a alma de alguém que tem o seu sangue. Enquanto isso não acontecer, as pessoas nascidas nestas terras serão amaldiçoadas. Até...
O fim dos tempos. Após concluir a fala, Lúcifer estalou os dedos mais uma vez e as nuvens no céu acima do cemitério ganharam um tom escuro. De repente, grossos pingos de água começaram a cair, molhando a terra sagrada do mundo dos mortos e manchando-a com um mal enraizado pela maldição do chefe do inferno. Ainda sem entender nada, Medeia sentiu o coração bater mais rápido, quase saltando para fora do corpo, e estremeceu ao notar mais uma vez a normalidade fora do cemitério. Sentindo-se atordoada, seus olhos se desviaram para Lúcifer e viram um anjo caído se desvanecer em meio a uma nuvem de fumaça. A fumaça ainda era visível quando ele gritou com uma gargalhada. Essa cidade estará eternamente amaldiçoada. O mensageiro da escuridão que perturbava a existência humana sumiu aos poucos, levando junto o forte odor causado por sua presença. A tempestade cessou imediatamente e o cemitério voltou a ficar calmo. Não existia mais qualquer resquício da intrigante presença de Lúcifer. O ânimo das pessoas se acalmou aos poucos, porém todos colocavam a mão no peito na luta contra uma dor visível até para os olhos cansados de Medeia. A paranormal ainda vislumbrava o passado quando o sacerdote se reaproximou do caixão. Segurando a estola roxa que caía sobre os ombros, ele deu um salto para trás. Seus lábios abertos num círculo reforçavam o verdadeiro sentimento do representante de Deus na Terra. Curiosa com a situação, Medeia encontrou coragem no fundo da sua alma e finalmente se aproximou. A garganta da mulher ficou embargada, ao não encontrar nenhum pedaço de corpo no interior da urna de madeira. As cinzas espalhadas pelo caixão vazio eram as últimas lembranças que restavam da vida de Joaquim da Silveira Ventura.